Professora humilha menina pobre na sala de aula. O que ela não sabia era que o pai estava vendo tudo. Quando ela descobre quem era o pai da menina, fica em choque. A manhã estava particularmente fria em Eastwood Elementary, e o vento parecia trazer consigo uma sensação de inquietação, que se espalhava pelos corredores da escola. Dentro da sala de aula, os alunos ajeitavam suas carteiras, tentando se aquecer enquanto lançavam olhares nervosos em direção à porta. Todos sabiam que a chegada de Miss Harper significava que a atmosfera se tornaria ainda mais tensa. Ela não era apenas uma professora. Era uma figura de autoridade inflexível que gostava de comandar com mãos de ferro. Cada detalhe de sua aparência transmitia controle. Dos cabelos perfeitamente presos, em um coque firme ao andar ereto e preciso, como se até mesmo o ar ao seu redor obedecesse às suas regras. Miss Harper era conhecida por sua rigidez. Não havia espaço para erros em sua sala de aula. Para ela, a educação era como uma linha reta, sem desvios, sem desculpas. E os alunos rapidamente aprenderam que questionar suas decisões ou errar em suas lições significava enfrentar humilhações públicas. Era assim que ela acreditava que os preparava para o mundo. Ao entrar na sala, o som de seus saltos ressoava no piso e o murmúrio dos alunos cessava instantaneamente, mergulhando a classe em um silêncio absoluto. Lá no fundo da sala, Grace Mitchell sentava-se com os olhos voltados para o caderno, tentando, mais uma vez, não ser notada. Grace era uma menina de 10 anos, com a pele negra e um olhar tímido, mas observador. Ela vinha de uma família humilde, e isso era evidente em suas roupas modestas, sempre limpas, mas já gastas. Seus sapatos estavam um pouco desgastados nas pontas, e o suéter azul marinho que vestia havia sido remendado pela mãe várias vezes. Apesar de sua aparência simples, havia algo nos olhos de Grace, um brilho silencioso de inteligência, ainda que escondido pela timidez e o medo de errar. No entanto, Miss Harper sempre parecia notar os mais vulneráveis. Talvez fosse uma forma de reafirmar sua autoridade, ou talvez fosse a maneira como Grace sempre se encolhia ligeiramente ao sentir o olhar da professora sobre ela. Naquele dia, não seria diferente. Mrs. Harper estava decidida a testar a atenção de seus alunos. Atenção, todos, disse ela com sua voz clara e firme, que ecoou pela sala como uma ordem. Hoje, vamos revisar frações. Espero que todos tenham feito a leitura que eu passei. Grace Mitchell, venha até o quadro. O som de seu nome pareceu perfurar o silêncio da sala como um relâmpago. O coração de Grace disparou instantaneamente, e suas mãos ficaram trêmulas. Ela não queria ir. O medo de errar à frente de todos os seus colegas a paralisava. Com a respiração curta e pesada, Grace se levantou lentamente, sentindo como se cada movimento seu estivesse sendo julgado por olhos invisíveis. O caminho até o quadro parecia interminável, e o peso da expectativa de todos recaiu sobre seus pequenos ombros. Quando finalmente chegou ao quadro, Miss Harper já estava com a expressão impaciente. "Vamos lá", disse a professora, batendo o pé levemente no chão, como se o tempo fosse precioso demais para ser desperdiçado com hesitações. Escreva a fração que representa 2/3 de um número. O quadro, que parecia tão comum momentos antes, agora parecia uma enorme tela vazia, intimidadora e branca. Grace pegou o giz com dedos trêmulos, sentindo o olhar penetrante de Mrs. Harper e dos colegas atrás dela. As crianças observavam em silêncio absoluto, alguns com curiosidade, outros já preparados para ver o desastre. Ela tentou se concentrar. Na sua mente, as frações giravam e se embaralhavam, e quanto mais ela tentava lembrar, mais confusa ficava. O suor começou a escorrer pela testa dela, as letras borradas em sua mente, enquanto a mão lentamente desenhava algo no quadro. O silêncio foi interrompido por um suspiro longo e exagerado de Miss Harper. "Isso está completamente errado, Grace." Sua voz era fria e dura, cheia de desdém. "Você não prestou atenção nas aulas? Será que você acha que pode passar sem esforço algum? Ou você simplesmente não se importa?" As palavras cortaram fundo em Grace, como pequenas lâminas que perfuravam seu orgulho e sua dignidade.
Ela sentiu o rosto queimar de vergonha e o mundo ao seu redor parecia ficar menor, mais apertado. Suas mãos, ainda segurando o giz, ficaram molhadas de suor, e tudo o que ela queria era desaparecer naquele momento. Os murmúrios de alguns alunos começaram a ecoar pela sala, risinhos abafados, mas audíveis o suficiente para amplificar sua vergonha. Os olhos dela ardiam, mas ela se recusava a chorar. Não ali, não na frente de todos. Você acha que vai conseguir ser alguém na vida se continuar assim? Miss Harper continuou, sem misericórdia. Com essa falta de interesse, você não vai chegar a lugar nenhum. Volte para o seu lugar, Grace. Talvez você devesse refletir sobre isso. Grace baixou a cabeça e caminhou de volta para sua carteira, sentindo todos os olhares sobre ela como se fossem lâminas. O que Miss Harper não sabia era que, naquele momento, do outro lado da janela de vidro que separava a sala dos pais, um homem simples e silencioso observava tudo. Ethan Mitchell, o pai de Grace, estava sentado ali, com as mãos descansando sobre os joelhos, seu olhar fixo no que acontecia com sua filha. Ele havia pedido permissão para assistir à aula, acreditando que seria uma oportunidade de ver como Grace estava se saindo. Ele não esperava ver aquilo. Com a expressão calma, ele observou cada palavra, cada gesto de desdém da professora. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, cerraram-se suavemente ao ver a humilhação que sua filha sofria. No entanto, ele permaneceu em silêncio, seus olhos profundos revelando uma dor contida, mas forte. Quando a aula finalmente terminou, Ethan esperou que Grace saísse da sala. Quando ela o viu, não pôde evitar o olhar de vergonha, como se ela tivesse falhado. Ele a pegou pela mão, sem dizer nada. Eles caminharam em silêncio pelos corredores vazios, mas Ethan sabia que aquele momento não seria esquecido tão cedo. Eu só preciso me esforçar mais, papai, Grace sussurrou, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Seu olhar estava fixo no chão, sua voz trêmula. Ethan parou e olhou para sua filha, seu coração apertado. Ele sabia que não era apenas uma questão de esforço. O problema era muito mais profundo, mais enraizado. E naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa, algo que mudaria o destino de Miss Harper, mas acima de tudo, protegeria Grace e tantos outros que poderiam ser vítimas daquele tipo de tratamento. Nos dias que se seguiram àquele episódio na sala de aula, a rotina de Eastwood Elementary continuou como de costume. Miss Harper manteve sua postura autoritária, como sempre, enquanto os alunos, especialmente Grace, procuravam passar despercebidos, evitando ao máximo atrair a atenção severa da professora. O que ninguém sabia, no entanto, era que uma mudança estava prestes a acontecer. Rumores começaram a circular pelos corredores. Um novo diretor seria empossado. Os professores cochichavam pelos corredores, tentando adivinhar quem seria o escolhido. E alguns esperavam ansiosamente pela chegada da nova liderança, enquanto outros temiam as possíveis mudanças. Miss Harper ouviu os murmúrios com desinteresse. Ela não se preocupava com essas novidades. Para ela, sua maneira de ensinar era a única correta, e qualquer tentativa de mudança seria, em sua visão, uma ameaça à disciplina que ela havia imposto na escola. Quando finalmente o anúncio foi feito de que o novo diretor assumiria na segunda-feira seguinte, Miss Harper mal prestou atenção ao nome que foi pronunciado. Ela se considerava acima dessas movimentações administrativas e acreditava que sua reputação profissional a blindaria de qualquer interferência externa. Naquela segunda-feira, o novo diretor chegou, e com ele, uma aura de expectativa tomou conta da escola. O burburinho de vozes ansiosas aumentava a cada hora que passava, e todos os funcionários pareciam observar com curiosidade o homem que agora estava no comando. No final do primeiro período, Miss Harper foi convocada ao escritório do diretor para conhecê-lo formalmente. Vestida em seu costumeiro traje impecável e com o queixo erguido, ela cruzou o corredor até a sala da diretoria, sem pressa, com seu andar firme e confiante. Quando Miss Harper entrou na sala, o novo diretor estava sentado atrás de sua mesa. Ele se levantou imediatamente, estendendo a mão em um gesto educado.
Era Ethan Mitchell. Por um breve segundo, o rosto de Miss Harper congelou em uma mistura de surpresa e confusão. Ela reconheceu aquele homem. Não podia ser verdade. A mente dela rapidamente tentou processar o que estava acontecendo. Ethan Mitchell, o homem humilde que ela havia visto como pai de Grace, agora estava ali, na sua frente, como o novo diretor da escola. Ela apertou a mão dele, ainda tentando manter a compostura, mas havia algo no olhar de Ethan que a deixava inquieta. Ele era calmo, controlado, e seus olhos transmitiam uma profundidade que Miss Harper não conseguia decifrar. Ao contrário de muitos novos diretores que chegam impondo suas novas regras, Ethan não mencionou mudanças. Na verdade, ele sequer fez referência ao incidente entre Miss Harper e sua filha. O encontro foi breve, educado e sem atritos, mas algo no silêncio de Ethan deixava Miss Harper desconfortável. Nos dias que seguiram, Ethan começou a caminhar pelos corredores da escola, observando as aulas e conversando discretamente com os alunos. Ele se movia como uma sombra, sempre presente, mas sem chamar atenção. Era o tipo de liderança que não fazia alarde, mas seu olhar atento capturava cada detalhe, cada expressão, cada reação. Aos poucos, os professores começaram a perceber que ele estava sempre ouvindo, sempre observando, mesmo quando não parecia. Mrs. Harper, por outro lado, tentava manter sua rotina inalterada. No entanto, não conseguia ignorar a sensação incômoda de que estava sendo observada de perto, que cada ação sua estava sendo avaliada. Seu comportamento, antes inabalável, agora carregava uma leve tensão. Ela sabia que Ethan havia testemunhado o que acontecera com Grace naquele fatídico dia, e isso a perturbava. Embora ele não houvesse dito nada diretamente, o silêncio dele parecia mais eloquente do que qualquer palavra. As semanas se passaram, e Ethan continuou com suas observações discretas. Ele começou a receber relatos de alunos que, pouco a pouco, se sentiam mais à vontade para falar. Foram muitos os que, como Grace, haviam passado por momentos de humilhação nas aulas de Miss Harper. Outros professores também começaram a notar que Ethan estava atento a tudo o que ocorria na escola, e logo boatos começaram a se espalhar de que ele estava preparando mudanças significativas. Porém, ele não dizia nada, mantendo sua postura serena e reservada, o que só aumentava a curiosidade e, para alguns, o receio. Um dia, Miss Harper foi novamente chamada à sala da diretoria. Ao cruzar o corredor, ela sentiu uma pontada de nervosismo que tentava reprimir. Ao entrar no escritório, encontrou Ethan sentado calmamente à mesa, com um envelope em suas mãos. Ele olhou para ela com aquele mesmo olhar calmo e profundo que a deixava tão desconfortável. Após um momento de silêncio, ele gesticulou para que ela se sentasse. Mrs. Harper, começou ele, com uma voz suave, mas firme. Nos últimos meses, eu tenho observado o ambiente escolar e, principalmente, tenho recebido relatos de alunos e pais sobre situações preocupantes dentro de sua sala de aula. Ela se remexeu na cadeira, cruzando os braços com uma expressão de descrença. Relatos, disse ela, tentando manter sua compostura, embora seu tom revelasse uma ponta de irritação. Eu apenas mantenho a disciplina. As crianças de hoje, bem, elas precisam disso para aprender, para crescer. Ethan manteve-se calmo, mas seus olhos não desviaram dos dela. Eu entendo que a disciplina é importante, Miss Harper. No entanto, o que foi relatado ultrapassa os limites de uma simples questão de ordem em sala. O respeito e a dignidade dos alunos não podem ser comprometidos. Ela tentou replicar, mas ele a interrompeu gentilmente, sem elevar a voz. Eu mesmo testemunhei como você tratou minha filha Grace há algumas semanas. O silêncio na sala se tornou ainda mais pesado. Miss Harper engoliu em seco. E não foi a primeira vez que algo assim ocorreu, conforme me informaram outros pais. Ele levantou o envelope que estava segurando e o colocou sobre a mesa. Aqui estão as reclamações formais que recebi. A escola não pode continuar ignorando essas vozes. O ar parecia ter sumido dos pulmões de Miss Harper. Sua mente corria em várias direções, tentando encontrar uma saída, uma justificativa. Mas não havia como escapar do que estava claro diante dela.
O olhar de Ethan permaneceu sereno, e ele finalizou a conversa com uma frase curta, mas definitiva. Você está demitida, Miss Harper. Ela ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras caírem sobre ela como um martelo. A sua confiança de tantos anos começou a desmoronar, mas mais do que isso, o olhar calmo de Ethan a deixava paralisada. Sem mais nada a dizer, ela se levantou, pegou suas coisas e saiu do escritório, sabendo que sua carreira naquela escola havia acabado. Enquanto caminhava pelos corredores, sentiu os olhares de outros professores e alunos sobre si. Pela primeira vez, Miss Harper sentiu o que tantos de seus alunos haviam sentido nas suas aulas: a sensação de ser julgada e humilhada. A notícia da demissão de Miss Harper se espalhou rapidamente por Eastwood Elementary, correndo pelos corredores como fogo em palha seca. Entre os professores e funcionários, as reações eram variadas. Alguns expressavam surpresa, enquanto outros, mais reservados, apenas trocavam olhares silenciosos, como se já suspeitassem que algo assim pudesse acontecer. Os alunos, por sua vez, sussurravam entre si, muitos deles aliviados por não terem mais que encarar os olhares severos e as palavras cortantes de Miss Harper. Ela, no entanto, caminhava pela escola com a cabeça erguida, tentando manter a compostura, mas sentia cada olhar sobre si como uma faca nas costas. O peso de sua demissão a atingia de maneiras que ela não estava preparada para admitir. Passara a vida toda construindo sua carreira, acreditando firmemente que seu método autoritário era o caminho certo, o único capaz de moldar os alunos para o futuro. Agora, todo esse orgulho desmoronava diante dela. As palavras de Ethan Mitchell, firmes e incontestáveis, ecoavam em sua mente. Você está demitida. Ela se lembrava de como, em tantos momentos, colocava os alunos sob pressão, acreditando que isso os faria mais fortes. Mas a expressão no rosto de Ethan quando mencionou Grace era algo que ela não conseguia apagar da memória. Não era raiva, não era ódio, era decepção. Isso a incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ethan não havia perdido a calma, mesmo tendo visto sua filha ser humilhada, mesmo sabendo de todas as queixas que acumulara contra ela. Ele permaneceu sereno, e era essa serenidade que a deixava desconfortável, que a fazia se questionar. Enquanto recolhia suas coisas da sala dos professores, Miss Harper sentiu a presença de uma figura familiar se aproximando. Miss Callahan, uma das professoras mais antigas da escola, era conhecida por sua simpatia e paciência com os alunos. Ela sempre fora o completo oposto de Miss Harper, no modo de conduzir suas aulas. Com um sorriso suave e um olhar gentil, Miss Callahan parou ao lado de Harper, observando-a com uma mistura de pena e compreensão. Eu soube do que aconteceu, disse Miss Callahan em um tom calmo, enquanto cruzava os braços e olhava para Harper de soslaio. Não deve estar sendo fácil para você. Miss Harper não respondeu de imediato. Continuou a empacotar seus pertences em silêncio, suas mãos ligeiramente trêmulas. Sentia uma mistura de humilhação e orgulho ferido, mas sua voz, quando finalmente falou, ainda tinha aquele tom de autoridade desgastada. Eu fiz o que achava ser o melhor para os alunos, respondeu ela com firmeza, embora houvesse uma pequena rachadura em sua voz. Se eles não aguentam a pressão, nunca vão aguentar o mundo lá fora. Miss Callahan suspirou suavemente, balançando a cabeça. Nem todo aluno responde da mesma forma à pressão, Harper. Alguns precisam de mais apoio, de mais compreensão. Nem sempre o caminho mais difícil é o certo. Miss Harper franziu a testa, sentindo um nó de frustração crescer dentro dela. Ela sempre acreditara que seu método era eficaz, que moldava os alunos para serem fortes e independentes. Mas agora, todas essas certezas estavam sendo desafiadas, e isso a deixava desorientada. Você acha que estou errada, então? Perguntou ela, olhando para Miss Callahan com um olhar penetrante. Não é uma questão de estar certa ou errada, respondeu Miss Callahan com calma, sorrindo gentilmente. É uma questão de como tratamos as pessoas no caminho. Talvez esse seja um momento para refletir. As palavras de Miss Callahan ecoaram na mente de Harper, enquanto ela terminava de empacotar suas coisas. O silêncio entre as duas
foi interrompido por uma batida na porta. John, o zelador da escola, um homem sempre simpático e falante, entrou na sala com um sorriso hesitante no rosto. "Precisa de ajuda com as caixas, Miss Harper", ofereceu ele, percebendo o clima tenso na sala. Mrs. Harper assentiu em silêncio, ainda tentando processar as palavras de Miss Callahan. John, sempre disposto a ajudar, pegou as caixas e seguiu ao lado da professora enquanto ela caminhava pelos corredores pela última vez. Os alunos que passavam olhavam para ela com curiosidade, mas agora havia algo diferente em seus olhares. Não era mais o medo e a submissão que antes dominavam suas expressões. Havia um misto de alívio e incerteza, como se não soubessem exatamente como reagir ao fato de que a professora que tanto temiam estava indo embora. Ao chegar à porta da escola, John colocou as caixas no chão e olhou para Miss Harper com uma expressão genuinamente simpática. "Se precisar de alguma coisa, estou por aqui", disse ele com seu habitual sorriso caloroso. Miss Harper agradeceu com um breve aceno de cabeça, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Ela se virou para dar uma última olhada na escola. O edifício que sempre representou sua carreira, sua identidade, agora parecia distante e indiferente. As vozes dos alunos e professores continuavam atrás dela, como se a escola já estivesse seguindo em frente, sem olhar para trás. Enquanto caminhava em direção ao carro, Mrs. Harper sentiu o peso de tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez, começou a questionar se suas ações, suas palavras e seu modo de ensinar, tão fortemente arraigados em seu senso de dever, poderiam ter causado mais danos do que benefícios. Ela sempre acreditara que estava preparando seus alunos para a realidade dura do mundo, mas ao ver o alívio nos rostos deles enquanto ela saía, começou a se perguntar se, na verdade, estava afastando-os de algo muito mais importante: a compaixão. Sem perceber, Miss Harper parou em frente ao carro, ainda segurando as chaves nas mãos, mas sem se mover. O som do vento passando pelas árvores ao redor da escola era o único som que ela conseguia ouvir naquele momento. Em sua mente, imagens de sua sala de aula, de seus alunos, de Grace, e mais do que tudo, o olhar calmo e inabalável de Ethan se misturavam em um turbilhão silencioso. Ela sempre fora tão segura de suas ações, mas agora algo dentro dela parecia estar desmoronando. Finalmente, ela destrancou o carro, colocou as caixas no banco de trás e entrou. Sentada no volante, ela permitiu que um suspiro longo escapasse. Fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Sua vida havia dado uma reviravolta que ela jamais imaginara. Em um instante, ela passou de uma posição de poder e controle absoluto para alguém que precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas mesmo ali, sozinha em seu carro, ela sabia que aquilo não era o fim. A vida continuava, e a estrada à sua frente ainda estava aberta, por mais incerta que parecesse. O que Miss Harper não sabia era que a lição mais importante de sua vida estava apenas começando. Os dias seguintes à demissão de Miss Harper foram longos e silenciosos. Ela havia passado anos dedicando sua vida ao ensino, acreditando que seu rigor era o caminho certo. Agora, sem o trabalho que tanto definia sua identidade, o vazio a consumia. As manhãs pareciam intermináveis e o eco do silêncio em sua casa era ensurdecedor. Ela se perguntava constantemente como tudo havia chegado àquele ponto, mas, mais do que isso, não conseguia esquecer o olhar de Ethan Mitchell. A serenidade com a qual ele a demitiu, e mais ainda, a profunda decepção em seus olhos, era algo que continuava a atormentá-la. Nos primeiros dias, Miss Harper tentou se ocupar com tarefas diárias. Lavava as roupas, organizava os armários e tentava preencher seu tempo com atividades que a mantivessem longe dos seus próprios pensamentos. Mas era inútil. Toda vez que se sentava em silêncio, sua mente a arrastava de volta para a escola, para aquele fatídico dia em que humilhou Grace diante da turma e para a revelação de que o homem humilde que assistira tudo era, na verdade, o novo diretor. Depois de semanas em casa, Miss Harper sabia que precisava seguir em frente. Ela começou a procurar novas oportunidades de trabalho em outras escolas,
mas logo percebeu que sua reputação a havia seguido. Outras instituições hesitavam em contratá-la, e as portas que antes pareciam sempre abertas, agora se fechavam lentamente à sua frente. Sua confiança começou a se desgastar, e a certeza que ela tinha sobre sua metodologia pedagógica foi se dissolvendo pouco a pouco. Depois de várias tentativas frustradas, Miss Harper finalmente conseguiu um emprego em uma escola menor, em um bairro distante. Não era o cargo de destaque que ela estava acostumada, mas era uma chance de recomeçar. O ambiente na nova escola era completamente diferente. Os professores eram mais acolhedores, o ambiente mais leve. Lá, ela encontrou uma diretora compreensiva, Mrs. Jacobs, que parecia entender que Miss Harper estava ali para se reconstruir. Ela nunca perguntou sobre o passado da professora, mas também não precisou. O olhar de Mrs. Jacobs transmitia uma mistura de empatia e prudência, como alguém que sabia o peso de carregar os erros consigo. Na nova escola, Miss Harper tentou mudar. Ela percebeu que os alunos não reagiam da mesma maneira que os de Eastwood Elementary. Eles eram mais abertos, e alguns até procuravam conversar com ela sobre suas dificuldades. O primeiro dia foi especialmente difícil para ela, que ainda carregava em si a severidade de sua antiga postura. Contudo, conforme as semanas passavam, Miss Harper começou a perceber algo que nunca havia admitido antes. Talvez a sua maneira de ensinar, tão rígida e impiedosa, não fosse a única forma de moldar mentes jovens. Certa tarde, enquanto corrigia exercícios, um aluno chamado Charlie, um menino de cabelos loiros e olhos curiosos, se aproximou de sua mesa com um caderno nas mãos. Ele hesitou por um momento, olhando para o chão, antes de finalmente levantar os olhos para a professora. Mrs. Harper, eu não entendi essa parte aqui. A senhora pode me ajudar? Ele falava com um misto de timidez e esperança. Aquela simples pergunta a pegou de surpresa. Em sua antiga sala de aula, dificilmente algum aluno teria a coragem de pedir ajuda tão diretamente. Por um momento, Miss Harper ficou em silêncio, observando o menino. Ela sentiu uma onda de nostalgia e arrependimento passar por seu peito ao se lembrar de como teria respondido se fosse em Eastwood Elementary. Teria repreendido o aluno por não prestar atenção. Mas agora, olhando para o rosto de Charlie, ela percebeu que tinha uma escolha diferente. Ela pegou o caderno dele e, com um suspiro discreto, começou a explicar a questão com paciência e clareza. O sorriso que se formou no rosto de Charlie quando ele finalmente entendeu a resposta foi algo que Miss Harper não estava acostumada a ver em sua sala de aula. Era um sorriso de alívio, de gratidão. E por mais que ela tentasse esconder, algo naquele sorriso aqueceu algo dentro dela que estava adormecido há muito tempo. Os meses se passaram e Miss Harper continuou a se adaptar à nova escola, ao novo ambiente e, acima de tudo, ao novo modo de ensinar. Ela passou a escutar mais seus alunos, a prestar atenção nas suas necessidades. Não era mais a professora rígida e implacável de antes. Lentamente, sem sequer perceber, ela começou a encontrar uma nova maneira de educar, uma forma que equilibrava a disciplina com a empatia. Pela primeira vez em anos, Miss Harper sentia que estava verdadeiramente ensinando e não apenas impondo regras. No entanto, por mais que ela se esforçasse para seguir em frente, havia algo que ela nunca conseguia esquecer. Ethan Mitchell. Seu rosto, sua calma inabalável, sua capacidade de ver além dos erros dela e ainda assim tomar uma decisão justa. Mais do que a demissão em si, era o fato de que ele nunca a confrontou com raiva ou ressentimento que mais a perturbava. Havia algo no silêncio dele que a fazia pensar, que a fazia repensar tudo o que acreditava sobre o que é certo e errado. As lembranças de Grace também não desapareciam. Embora estivesse ocupada com sua nova vida e carreira, Miss Harper se perguntava constantemente o que havia acontecido com a menina. Ela era inteligente, disso Harper sabia. Mas será que, depois de tudo o que aconteceu, Grace conseguiu encontrar seu próprio caminho? Essas perguntas a seguiam, dia após dia, como fantasmas silenciosos, sempre presentes em sua mente. O tempo passou, e a nova rotina de Miss Harper
começou a trazer uma espécie de paz. Ela não era mais a professora que as crianças temiam, mas alguém a quem alguns alunos agora procuravam em busca de orientação. E, embora o peso do passado ainda estivesse lá, sentia que, de alguma forma, estava finalmente começando a se redimir. No entanto, o destino tinha outros planos para ela, e a lição mais profunda de sua vida ainda estava por vir. Anos se passaram desde que Miss Harper deixou Eastwood Elementary. Ela havia construído uma nova vida, reformulando sua carreira em outra escola. Embora o peso do passado ainda estivesse com ela, Harper começava a sentir uma espécie de redenção interna. Sua nova forma de ensinar a reconectou com o que significava ser uma verdadeira educadora. Os sorrisos de gratidão dos alunos, os pedidos de ajuda sem medo e a sensação de que estava finalmente fazendo a diferença preenchiam o vazio que antes a consumia. No entanto, uma parte de seu passado ainda a assombrava, como uma sombra que não podia ser esquecida. Um dia, enquanto folheava antigos papéis em sua mesa, Mrs. Harper recebeu um convite inesperado. Era uma reunião de ex-professores e funcionários de Eastwood Elementary. Ela hesitou ao ler o convite. Parte dela queria recusar, evitar reabrir velhas feridas, mas outra parte sentiu a necessidade de voltar. Algo dentro dela queria enfrentar o passado de uma vez por todas. E assim, com um misto de curiosidade e nervosismo, ela decidiu que retornaria à escola que por tanto tempo fora sua vida. No dia do evento, Miss Harper se preparou com cuidado. Vestiu-se com sobriedade, mas com a elegância discreta que sempre mantivera. Quando entrou no prédio de Eastwood, foi como se o tempo tivesse parado. Os mesmos corredores, os mesmos cheiros, até o som abafado de risos infantis nas salas próximas, lhe trouxe uma onda de nostalgia e desconforto. Os murais coloridos nas paredes, feitos pelas crianças, pareciam lembrar a ela de tudo o que havia deixado para trás. Ela foi recebida por antigos colegas com abraços cordiais e sorrisos de surpresa. Muitos dos professores que conhecera haviam se aposentado, mas alguns ainda permaneciam. Miss Callahan, sempre amigável, foi uma das primeiras a se aproximar. "Harper, que bom ver você aqui", disse Callahan segurando suas mãos com sinceridade. "A escola mudou muito desde a última vez que você esteve por aqui. O novo diretor está fazendo coisas incríveis." O estômago de Miss Harper revirou com essa menção. A lembrança de Ethan Mitchell ainda era clara, mas havia algo mais no tom de Miss Callahan que capturou sua atenção. Ela sorriu, tentando parecer despreocupada, mas a curiosidade a corroía por dentro. Durante o evento, os antigos professores conversaram sobre os velhos tempos, riram de histórias antigas e Miss Harper se viu, por momentos, relaxando. Entretanto, uma inquietação permanecia dentro dela. Algo estava por vir. A conversa com Miss Callahan continuava ecoando em sua mente. E quando ela perguntou sobre o novo diretor, a resposta foi sempre a mesma. Alguém jovem, cheia de ideias progressistas, que transformara a escola para melhor. Em um momento de silêncio, Miss Harper decidiu caminhar pelos corredores sozinha. Os sons da festa ficavam para trás, enquanto ela percorria as salas vazias, reconhecendo cada uma delas. Quando chegou ao corredor da administração, hesitou. Foi então que, do outro lado do corredor, a porta da diretoria se abriu. Uma mulher elegante, de postura confiante, saiu da sala, conversando com alguns professores. Mrs. Harper parou onde estava, seus olhos fixos na figura que emergia da sala. Ela conhecia aquele rosto, mas agora ele era mais maduro, mais forte. Era Grace Mitchell. Miss Harper ficou imóvel, e a onda de surpresa quase a fez perder o fôlego. Grace havia crescido, tornando-se uma mulher segura de si. Ela vestia-se com uma elegância discreta, e sua presença exalava autoridade, mas de uma maneira suave e acolhedora. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, e seus olhos, os mesmos que Harper lembrava com vergonha e dor, agora brilhavam com uma determinação que ela nunca havia imaginado. As duas mulheres se encontraram no meio do corredor. O olhar de Grace encontrou o de Harper, e por um momento, tudo o que acontecera no passado pareceu reviver entre elas.
A menina tímida e humilhada que uma vez estivera diante do quadro negro, agora era a diretora da escola. E a mulher que um dia a havia diminuído agora era apenas uma visitante. Grace parou na frente de Miss Harper, mantendo sua compostura. Havia um leve sorriso em seus lábios, mas seus olhos carregavam algo mais profundo, algo que Harper não conseguia identificar de imediato. O silêncio entre elas era pesado, cheio de significados não ditos. "É um prazer revê-la, Miss Harper", disse Grace finalmente, sua voz calma e respeitosa. "Fico feliz que tenha vindo nos visitar hoje." Harper abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram de imediato. Ela não sabia o que dizer, como explicar tudo o que sentia naquele momento. O orgulho que costumava carregar estava ausente. Ela sentia apenas um estranho misto de vergonha e alívio. Eu não sabia que você era a nova diretora", disse Miss Harper com uma voz mais suave do que de costume. "Você cresceu, mudou tanto." Grace manteve o sorriso, mas seus olhos não perdiam o tom sério. "Sim, o tempo faz isso com todos nós." Ela olhou ao redor, como se estivesse lembrando de algo distante. "A escola mudou muito desde aqueles dias. Agora, estamos focados em uma abordagem mais inclusiva, onde os alunos são incentivados a se expressar e a aprender com suas próprias forças. Eu acredito que, com o apoio certo, eles podem alcançar qualquer coisa." As palavras de Grace eram suaves, mas carregavam um peso que Miss Harper não podia ignorar. Havia algo mais ali, algo sutil que a lembrava do que ela fizera no passado. No entanto, Grace não estava ali para reviver o passado com rancor. Não havia raiva, apenas uma aceitação tranquila. Enquanto as duas permaneciam ali, paradas no corredor, Miss Harper se viu diante da maior lição de sua vida. Não era mais sobre poder ou autoridade, era sobre as consequências silenciosas de suas ações e como o tempo podia transformar tudo, inclusive as pessoas que ela havia subestimado. A reunião terminou em silêncio, mas o peso da mudança era palpável. Enquanto Grace se afastava para continuar suas responsabilidades como diretora, Miss Harper ficou ali observando-a. Por um momento se perguntou se as coisas poderiam ter sido diferentes, se ela poderia ter sido um tipo diferente de professora, se poderia ter ajudado Grace ao invés de machucá-la. Mas mais do que isso, ela se perguntou como o destino pode ser irônico, colocando-as novamente frente a frente, não como aluna e professora, mas como duas mulheres que trilharam caminhos tão diferentes e ainda assim tão entrelaçados. Dias depois daquele encontro inesperado com Grace Mitchell, Miss Harper ainda tentava processar tudo o que havia acontecido. O retorno a Eastwood Elementary, a surpresa de encontrar Grace como diretora e a forma como a jovem mulher mantinha uma postura serena e respeitosa, apesar do passado entre elas, mexia profundamente com ela. Pela primeira vez em anos, Harper sentiu-se verdadeiramente vulnerável. Era como se todas as certezas que havia construído durante sua vida profissional estivessem desmoronando diante dela. Mas, acima de tudo, havia algo ainda mais inquietante. Algo que Harper não poderia prever. Enquanto tentava retomar sua rotina na nova escola onde trabalhava, Miss Harper foi surpreendida por uma ligação. Do outro lado da linha, a voz ansiosa de Jacob, seu filho, ecoou pelo telefone. "Mãe, eu preciso de você na escola. Algo aconteceu. Eu preciso da sua ajuda." Seu coração imediatamente acelerou. O tom na voz de Jacob era diferente de tudo o que ela já ouvira antes. Ele era um adolescente brilhante, quieto e dedicado, mas aquela urgência, aquela vulnerabilidade em sua voz a fez perceber que algo muito sério havia ocorrido. Sem hesitar, Miss Harper pegou suas coisas e dirigiu-se à escola de Jacob, onde ele estava matriculado. Ao chegar, encontrou seu filho sentado em um banco do lado de fora, com os ombros curvados e o olhar baixo. Seus cabelos desgrenhados e as mãos trêmulas indicavam que ele estava abalado. Harper nunca havia visto Jacob daquele jeito. Sempre o conhecera como um menino resiliente, mas agora, algo nele havia mudado. "Jacob", ela disse suavemente, sentando-se ao lado dele, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "O que aconteceu?"
Ele levantou os olhos para ela, o rosto pálido e os lábios apertados. Havia uma mistura de frustração e mágoa em sua expressão que a deixou alarmada. Meu professor, ele me humilhou na frente de todo mundo hoje, mãe. Eu errei uma pergunta e ele me tratou como se eu fosse burro, como se eu não prestasse atenção. Todo mundo riu de mim. A voz dele falhava à medida que descrevia o que havia acontecido. Aquelas palavras caíram como pedras sobre o peito de Miss Harper. O que ele estava descrevendo era terrivelmente familiar. Ela conhecia muito bem aquela situação, aquele tipo de humilhação pública. Era exatamente o que ela havia feito tantas vezes com seus próprios alunos no passado, e agora seu filho estava do outro lado, sendo a vítima. O sentimento de impotência a invadiu, e ela se viu revivendo a humilhação de Grace em sua mente, mas dessa vez era Jacob quem carregava o fardo. Suas mãos tremiam, mas ela tentou manter a calma para consolar seu filho. Eu sinto muito, Jacob, disse ela, com a voz embargada. Ninguém deveria te tratar assim. Ele apenas assentiu, sem dizer mais nada, a tristeza ainda dominando seu rosto. Mas o que Jacob não sabia, o que Miss Harper não poderia ter imaginado, era quem havia intercedido por ele naquele momento. Mais tarde, enquanto Harper se dirigia ao escritório da escola para falar com a direção sobre o incidente, ela descobriu algo que a deixou completamente sem palavras. Quando entrou na sala da direção, encontrou Grace Mitchell sentada ali, conversando calmamente com o diretor da escola de Jacob. Ela estava vestida como sempre, elegante e serena, exalando uma confiança tranquila. Ao vê-la, Harper sentiu o chão se mover sob seus pés. Grace ergueu os olhos e, com um leve sorriso, cumprimentou-a. Miss Harper, disse ela com a mesma compostura de antes. Eu não esperava vê-la tão cedo. A verdade se revelou ali, naquele momento. Grace havia ficado sabendo do incidente com Jacob e viera à escola para defender o filho de Harper. Ela havia intercedido em nome dele, conversando com o diretor sobre o comportamento abusivo do professor, algo que Harper nunca teria imaginado. O choque e a ironia de tudo aquilo eram esmagadores. A menina que ela havia humilhado no passado agora estava protegendo seu próprio filho de uma situação semelhante. Eu ouvi o que aconteceu com Jacob, continuou Grace, seu olhar calmo e firme. E eu sabia que precisava garantir que algo assim não se repetisse. Ninguém deve ser tratado dessa forma, muito menos em um ambiente onde eles deveriam se sentir seguros. As palavras de Grace caíram sobre Miss Harper como um peso que ela nunca havia sentido antes. Havia um misto de alívio e vergonha dentro dela, um sentimento confuso e esmagador. Durante anos, Harper acreditou que seu método era o certo, que forjar a disciplina por meio da humilhação moldaria os alunos para o mundo real. Mas agora, ao ver seu próprio filho ferido pelo mesmo tipo de comportamento que ela um dia usara, tudo parecia errado. Ela não conseguia encontrar palavras para responder a Grace. As duas ficaram em silêncio por um momento, um silêncio que parecia carregar o peso de toda a história entre elas. Finalmente, Miss Harper abriu a boca, mas sua voz saiu como um sussurro. Eu não sei o que dizer. Obrigada, Grace. Grace manteve seu sorriso discreto e assentiu. Não precisa dizer nada, Mrs. Harper. Às vezes, a vida nos dá a chance de aprender com o que aconteceu no passado. E então, com a mesma tranquilidade com que havia chegado, Grace se levantou, despedindo-se educadamente e deixando Miss Harper sozinha na sala com seus pensamentos. O peso da ironia, da justiça silenciosa e da redenção caía sobre ela como uma avalanche. Pela primeira vez, ela percebeu o quão cegamente havia conduzido sua vida, quão destrutivos seus métodos haviam sido. Mas o mais surpreendente era como Grace, a pessoa que mais tinha motivos para guardar rancor, havia se tornado alguém tão diferente, tão justa, tão compassiva. Ao sair da escola naquele dia, Miss Harper segurou a mão de Jacob com força, mas havia algo mais em seu gesto. Não era apenas o instinto protetor de uma mãe. Era a compreensão profunda de que a vida, em sua ironia sutil, havia fechado um ciclo.
Ela não podia mudar o passado, mas estava determinada a aprender com ele. E, acima de tudo, a garantir que seu filho jamais experimentasse as mesmas cicatrizes que tantos outros como Grace haviam carregado por sua causa. E assim, Miss Harper deixou para trás não apenas a escola, mas uma parte de si que, finalmente, começava a desaparecer. A parte que, por tanto tempo, acreditou que a autoridade e o controle eram a chave para o respeito. O destino havia dado sua última virada, e com ela, uma nova chance de redenção. Os dias que seguiram o incidente com Jacob foram difíceis para Miss Harper. Ela não conseguia afastar a imagem de Grace da mente. A jovem mulher, agora forte e segura, defendendo seu filho da humilhação da mesma forma que ela, Harper, deveria ter feito no passado. A ironia daquela situação ainda pesava sobre seus ombros como uma responsabilidade que não podia ser ignorada. O olhar de Grace no escritório da escola não era de julgamento ou vingança. Pelo contrário, havia uma serenidade na maneira como ela havia lidado com tudo, o que tornava o peso da culpa ainda maior. Miss Harper sempre se orgulhara de sua capacidade de manter a compostura, mas ultimamente ela sentia suas emoções à flor da pele. As noites eram longas e o silêncio da casa parecia amplificar seus pensamentos. Ela tentava ocupar a mente com o trabalho, com as atividades de Jacob, mas sempre voltava à mesma questão. Como ela havia se tornado a mulher que magoara tantos, inclusive Grace? E agora, como era Grace, de todas as pessoas, quem estava ali para mostrar o que significava verdadeira empatia? Naquela tarde, enquanto organizava papéis na sala dos professores de sua nova escola, Miss Harper foi abordada por Mrs. Jacobs, a diretora. Ela era uma mulher de meia-idade, sempre sorridente, mas com um olhar astuto que não perdia um detalhe. Mrs. Jacobs havia observado Harper com atenção, desde que ela começara a trabalhar ali, entendendo que a professora trazia consigo um passado complicado. Harper, disse Mrs. Jacobs, sua voz suave, mas cheia de intenção. Posso falar com você por um momento? Miss Harper olhou para cima, surpresa pela abordagem. Ela assentiu, colocando os papéis de lado e se levantando. As duas caminharam pelo corredor até uma sala de reuniões pequena, onde Mrs. Jacobs gesticulou para que se sentassem. O ambiente era tranquilo, e as janelas deixavam a luz suave do fim de tarde entrar, iluminando o espaço com um brilho cálido. Havia uma certa tensão no ar, mas Harper não sabia exatamente o que esperar. Eu percebi que você tem estado um pouco distante nos últimos dias, começou Mrs. Jacobs, com seu habitual tom amigável mais direto. Sei que a mudança para uma nova escola pode ser difícil, e entendo que, às vezes, o passado pode pesar mais do que gostaríamos. Miss Harper respirou fundo, sabendo que não poderia mais evitar a questão. Ela havia guardado suas reflexões para si por muito tempo, mas talvez fosse hora de compartilhar o que estava acontecendo. Você está certa, disse ela finalmente. O passado está pesando mais do que nunca. Acho que estou finalmente percebendo o impacto que minhas ações tiveram, não só sobre mim, mas sobre tantas outras pessoas. Mrs. Jacobs manteve o olhar compreensivo. Todos nós cometemos erros, Harper, mas o que importa é o que fazemos com as lições que aprendemos ao longo do caminho. Aquelas palavras ecoaram em Miss Harper como um lembrete do que Grace havia dito. A vida, de fato, tinha uma maneira irônica de nos ensinar. Sentindo uma súbita necessidade de desabafar, Harper começou a contar sua história, desde os dias em que era uma professora autoritária em Eastwood Elementary, até o momento em que foi confrontada pelo próprio Ethan Mitchell, e mais tarde pelo reencontro com Grace. Mrs. Jacobs ouviu com atenção, sem interromper. O relato de Miss Harper era cheio de arrependimento, mas também de revelações. Conforme ela falava, percebeu que a tensão dentro de si começava a se dissolver. Era a primeira vez que admitia em voz alta seus erros, seus julgamentos apressados e suas decisões impiedosas. E no final, não havia ressentimento no olhar de Mrs. Jacobs, apenas compreensão. Você sabe, Harper, disse Mrs. Jacobs após um momento de silêncio,
A maioria das pessoas nunca chega ao ponto de encarar seus erros com tanta clareza. O fato de você estar refletindo sobre isso já é um grande passo. Miss Harper assentiu lentamente, mas ainda havia algo que a incomodava profundamente. Eu sei, mas não consigo deixar de pensar que Gracie, aquela menina que eu tratei de forma tão cruel, foi quem defendeu meu filho. Ela poderia ter agido de tantas outras maneiras, mas ela escolheu a empatia. E eu passei tanto tempo sendo dura, sendo cega para os sentimentos dos meus alunos. Mrs. Jacobs sorriu gentilmente. Você está vendo a verdade agora, e isso é o que importa. A vida nem sempre nos dá a chance de corrigir nossos erros diretamente, mas sempre nos dá oportunidades de agir de forma diferente. Aquelas palavras penetraram fundo em Mrs. Harper. Era verdade. Embora ela nunca pudesse apagar o que havia feito, poderia, de agora em diante, escolher ser uma professora diferente, uma mãe diferente, e talvez, com o tempo, pudesse perdoar a si mesma. Enquanto caminhava de volta para casa naquela tarde, Mrs. Harper refletiu sobre o que faria a seguir. Ela sabia que sua jornada de redenção ainda estava apenas começando e, embora houvesse muito a ser feito, algo dentro dela finalmente começava a se aquietar. Naquela noite, sentada à mesa de jantar com Jacob, ela observou o filho enquanto ele comia em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se capaz de falar sobre o que havia acontecido. Jacob, começou ela com uma voz tranquila. Ele levantou os olhos curioso. Eu estive pensando sobre o que aconteceu com você na escola e eu preciso te pedir desculpas. Ele franziu a testa, confuso. Por que, mãe? Você não fez nada de errado. Ela respirou fundo buscando as palavras certas. Eu fiz sim, Jacob. Durante muitos anos, fui uma professora muito diferente do que sou agora. Eu tratei meus alunos com muita dureza, sem dar a eles a chance de aprender de verdade. E quando vi o que aconteceu com você, percebi que o ciclo pode se repetir, a menos que nós o quebremos. Ele permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Miss Harper esperou, sentindo o peso de suas próprias palavras. Finalmente, Jacob assentiu lentamente. Eu entendo, mãe, e... Obrigado. Obrigado por estar comigo quando eu mais precisei. O alívio a tomou de surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, Mrs. Harper sentiu que estava no caminho certo. O caminho de reparar não apenas os erros do passado, mas também de construir algo novo, algo mais verdadeiro e compassivo. E enquanto a noite se encerrava, ela sabia que sua história com Gracie e Ethan Mitchell talvez nunca fosse completamente resolvida, mas a mudança já estava acontecendo dentro dela. E isso por si só era um começo. Meses após aquele jantar com Jacob, a vida de Mrs. Harper começou a assumir uma nova forma. Embora ela tivesse feito progressos significativos em sua própria mudança como educadora e como mãe, o peso do passado ainda a seguia como uma sombra persistente. Seus dias na nova escola eram gratificantes, de uma maneira que ela nunca havia imaginado, mas havia algo não resolvido que a mantinha inquieta. O reencontro com Gracie trouxe à tona muitas reflexões, mas também deixou uma lacuna que Harper sabia que precisava preencher. O pedido de perdão. Ela não havia dito a Gracie o que estava em seu coração naquele breve encontro no corredor. Havia tanto a ser dito, mas as palavras lhe faltaram naquele momento. Agora, Miss Harper sabia que não poderia seguir em frente sem pelo menos tentar consertar o passado da única forma que podia, pedindo desculpas. Ela não sabia como Gracie reagiria, mas entendia que essa era uma conversa que não podia mais adiar. Certo dia, enquanto tomava café em casa, Miss Harper olhou para a agenda de reuniões do distrito escolar. Ela sabia que Gracie estaria presente em uma delas como diretora de Eastwood Elementary. Sentiu seu coração acelerar ao pensar em confrontar aquele momento, mas sabia que precisava fazê-lo. Com o estômago apertado, decidiu que iria. Pegou suas chaves e saiu, sabendo que aquela seria uma conversa que mudaria tudo. Ao chegar ao local da reunião, Miss Harper entrou com passos silenciosos, observando os rostos familiares de antigos colegas. Havia uma movimentação discreta entre os diretores e professores,
e logo ela avistou Grace conversando com alguns membros da equipe. Ela parecia tranquila, como sempre, uma figura de liderança que comandava respeito com sua postura calma e forte. Harper hesitou por um momento, quase reconsiderando, mas sabia que não poderia voltar atrás agora. Tomando coragem, Miss Harper se aproximou de Grace quando ela terminou a conversa. Grace notou sua presença imediatamente e seus olhos se encontraram mais uma vez. Desta vez, porém, Miss Harper sentiu algo diferente. Não havia mais o peso da surpresa ou da vergonha. Havia, ao invés disso, uma determinação. "Grace", disse Miss Harper com uma voz mais firme do que esperava. "Será que podemos conversar um momento? Há algo que preciso te dizer." Grace assentiu, mantendo o olhar atento e gentil. Elas se afastaram um pouco da multidão e encontraram um canto mais tranquilo, onde poderiam falar em particular. O silêncio entre elas parecia carregado, mas não desconfortável. Era como se ambas soubessem que aquele momento havia chegado e agora precisavam enfrentá-lo. Miss Harper respirou fundo antes de falar, procurando as palavras certas. "Eu tenho pensado muito, desde o nosso último encontro, e eu preciso te pedir desculpas, Grace, por tudo. Pelo que aconteceu naquela sala de aula, por como te tratei e por todas as vezes que deixei minha arrogância tomar o lugar da empatia." Grace permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Miss Harper sentiu um nó na garganta, mas continuou. "Na época, eu achava que o meu jeito de ensinar era o certo, que a disciplina era a única maneira de preparar vocês para o mundo. Mas hoje, olhando para trás, vejo o quanto estava errada. Eu te feri, e feri outros alunos também, e não há desculpas para isso. Eu fui injusta, e agora, sabendo o que você se tornou, vendo o quão forte e brilhante você é, percebo que, apesar de mim, você encontrou o seu próprio caminho. Eu só posso te pedir perdão." As palavras de Miss Harper ecoaram entre elas, e pela primeira vez, ela sentiu uma espécie de alívio, como se tivesse descarregado um peso que carregava há anos. Ela não sabia o que Grace diria ou como reagiria, mas estava ali, vulnerável, pronta para aceitar qualquer resposta. Grace manteve-se em silêncio por mais alguns instantes, avaliando cuidadosamente as palavras de Harper. Então, com um sorriso leve, mas cheio de compreensão, ela falou: "Miss Harper, eu aprendi muito com o que aconteceu. Durante anos guardei mágoa pelo que vivi na sua sala de aula. Eu achava que você nunca entenderia o impacto que suas palavras tiveram sobre mim, mas o tempo me mostrou algo diferente. O que aconteceu me fez mais forte. E apesar da dor, eu percebi que poderia usar essa experiência para ser uma educadora diferente. Alguém que entende como cada palavra importa." Ela parou por um momento, olhando diretamente nos olhos de Harper. "Eu aceito suas desculpas. E mais do que isso, eu te perdoo. Não porque o que aconteceu foi fácil, mas porque todos nós merecemos a chance de mudar." Aquelas palavras perfuraram Miss Harper de uma maneira que ela não esperava. Ela sentiu as lágrimas brotando em seus olhos, mas segurou-as, não por vergonha, mas por respeito. O perdão que Grace lhe oferecia era muito mais do que uma simples reconciliação. Era a prova de que as pessoas podem mudar, de que o ciclo do passado não precisava se repetir. Ela havia sido dura consigo mesma, mas agora via que Grace, a menina que ela havia subestimado, era maior do que qualquer erro do passado. "Obrigada, Grace", Harper disse suavemente. "Eu não posso mudar o que aconteceu, mas estou aprendendo aos poucos a ser alguém melhor." Grace assentiu e, pela primeira vez, as duas compartilharam um momento de verdadeira paz. A sensação de fechamento pairava entre elas, e embora o passado ainda estivesse lá, já não tinha mais o mesmo poder. O ciclo que havia começado com dor e humilhação agora terminava com compaixão e redenção. Naquele momento, Miss Harper soube que o passado estava finalmente resolvido. Não porque fosse esquecido, mas porque fora transformado. Ela havia enfrentado seus erros e Grace havia escolhido perdoar. Era mais do que Harper jamais poderia ter esperado. Ao saírem juntas do prédio, uma sensação de leveza envolveu Harper. O céu estava claro e a brisa suave da tarde parecia um símbolo silencioso do novo começo que ela havia encontrado.
e enquanto caminhava de volta para casa, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. O passado havia se fechado e o futuro, finalmente, parecia promissor. As semanas que seguiram a conversa com Grace foram como um sopro de ar fresco para Mrs. Harper. O peso do passado, que durante tanto tempo a sufocara, agora parecia ter sido aliviado. Não porque as cicatrizes haviam desaparecido, mas porque finalmente havia encontrado um caminho para a cura. O perdão de Grace não só permitira que ela se reconciliasse com suas próprias falhas, mas também a ajudara a enxergar a vida com novos olhos. Uma segunda chance para viver, ensinar e ser uma mãe de maneira mais consciente e empática. No entanto, a vida sempre reserva surpresas. O destino, com sua forma peculiar de testar nossas transformações, preparava mais um desafio para Mrs. Harper, algo que a colocaria frente a frente com uma nova prova de seu crescimento. Era uma manhã comum na escola onde Miss Harper agora trabalhava, e as aulas seguiam tranquilas. O ambiente era bem diferente de Eastwood Elementary, menos rígido, mais acolhedor, e Miss Harper havia encontrado ali um lugar onde finalmente se sentia em paz com sua vocação. Seus alunos já não a temiam, mas a respeitavam de uma forma genuína, e ela percebia que, ao longo do tempo, construíra uma conexão verdadeira com cada um deles. Naquela tarde, enquanto organizava os últimos relatórios, a diretora Mrs. Jacobs entrou na sala com um ar preocupado. "Harper, posso falar com você por um instante?" Sua voz estava mais baixa que o normal, algo que Harper logo notou. Ela assentiu, sentindo uma leve tensão crescer. Mrs. Jacobs fechou a porta suavemente atrás de si e se aproximou da mesa. "É sobre um novo aluno que estamos recebendo. Ele terá dificuldades de adaptação, e acho que você seria a pessoa ideal para acompanhá-lo." Miss Harper franziu a testa, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Ela sempre fora boa em lidar com situações difíceis, especialmente desde que mudara seu estilo de ensino, mas o tom sério de Mrs. Jacobs a deixou alerta. "Ele se chama Michael." Mrs. Jacobs continuou entregando a ela um arquivo. "Ele veio de outra escola onde passou por uma situação complicada. O professor era extremamente autoritário, e Michael acabou sendo um dos alvos de suas humilhações. Ele é um garoto inteligente, mas muito retraído agora. Tem dificuldades em confiar em adultos." Ao ouvir as palavras de Mrs. Jacobs, algo dentro de Miss Harper estremeceu. A descrição de Michael a atingiu em cheio, como um espelho distorcido de seu próprio passado. O garoto estava sofrendo exatamente aquilo que ela, em outra época, infligira a tantos alunos. E agora, ela se via do outro lado da história, a pessoa responsável por consertar as feridas que um professor autoritário causara. "Eu entendo", disse Miss Harper com a voz mais suave. "Farei o que puder para ajudá-lo." No dia seguinte, Michael chegou à escola. Ele era um menino de 12 anos, de olhos grandes e inquietos, sempre observando o ambiente ao seu redor com desconfiança. Ele entrava na sala de aula como se estivesse preparado para ser atacado a qualquer momento, com os ombros curvados e os livros apertados contra o peito. Miss Harper percebeu de imediato a fragilidade escondida atrás daquela postura defensiva. Durante a aula, Michael permaneceu em silêncio, evitando o contato visual com os colegas e com Miss Harper. Sempre que ela se aproximava, ele se encolhia ligeiramente, como se estivesse pronto para receber uma reprimenda. Era doloroso para Harper assistir à cena, pois cada pequeno gesto do menino lhe trazia memórias de Grace, de Jacob e de tantos outros alunos que haviam passado por situações semelhantes nas suas mãos. Mas ela sabia que o caminho para ajudar Michael seria diferente agora. Ao final da aula, Miss Harper pediu para que Michael ficasse um pouco mais. Ele hesitou, mas permaneceu em sua carteira, olhando para o chão, o medo ainda claro em seus olhos. "Michael", começou ela, sentando-se na carteira ao lado. "Eu sei que você passou por momentos difíceis em sua antiga escola. Sei que você pode ter dificuldades para confiar em mim, e eu entendo isso. Mas eu quero que você saiba que aqui você está seguro. Ninguém vai te tratar mal, e eu estarei aqui para te ajudar a cada passo do caminho." Michael permaneceu em silêncio,
mas seus olhos ergueram-se lentamente para encontrarem os dela. Havia desconfiança, mas também uma pequena fagulha de esperança, ainda que tímida. Ele não disse nada, mas aquele pequeno gesto foi o suficiente para Miss Harper perceber que estava no caminho certo. Nas semanas seguintes, Miss Harper trabalhou com Michael de forma paciente e constante. Ela não o forçava a falar, nem a participar quando ele não queria. Apenas estava presente, criando um espaço onde ele pudesse, aos poucos, reconstruir sua confiança. O que antes teria sido um ambiente de cobrança e disciplina inflexível, agora era um espaço de empatia e compreensão. Pouco a pouco, Michael começou a se abrir. Ele passou a responder às perguntas em sala, ainda com cautela, mas sem o medo que antes o consumia. Um dia, para a surpresa de Miss Harper, ele permaneceu após a aula e se aproximou voluntariamente. Miss Harper, disse ele com a voz baixa, mas firme. Obrigado por não gritar comigo. Eu sei que sou lento às vezes, mas eu só preciso de mais tempo. Aquelas palavras a atingiram profundamente, quase fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Ela sorriu para ele, com um calor que não sabia ser capaz de expressar tão claramente anos atrás. Michael, respondeu ela com suavidade, você não é lento, você é inteligente, e você pode aprender no seu tempo. Nós vamos fazer isso juntos, e eu estou aqui para te ajudar. Michael sorriu, tímido, mas foi o suficiente para Miss Harper sentir que sua missão estava sendo cumprida. O que um dia ela havia falhado em fazer, agora, finalmente, estava sendo consertado. Naquela noite, ao voltar para casa, Miss Harper sentou-se à mesa com Jacob e contou a ele sobre Michael. Não foi uma conversa longa, mas o suficiente para que Jacob percebesse o quanto sua mãe havia mudado. Mãe, você está ajudando ele como Grace me ajudou, não é? Jacob disse com um sorriso orgulhoso. Miss Harper sorriu de volta, assentindo. Sim, Jacob, estou tentando. E com aquelas palavras, Miss Harper sentiu de verdade que havia quebrado o ciclo. O futuro parecia mais brilhante agora, mais justo. E ela sabia que, por mais difícil que fosse, estava finalmente no caminho certo. Os meses que se seguiram marcaram uma fase de profunda transformação na vida de Miss Harper. Com Michael progredindo a cada dia, ela começou a ver o impacto real de sua mudança como professora. A sala de aula, que antes era um lugar de tensão e autoridade, agora era um espaço de aprendizado genuíno, onde os alunos sentiam-se livres para errar, aprender e crescer no seu próprio ritmo. Ela havia, enfim, aprendido a ouvir. Não apenas as palavras, mas os silêncios, os olhares, as inseguranças não ditas que os alunos traziam consigo. E à medida que os meses avançavam, Harper encontrou um equilíbrio entre a disciplina e a empatia, algo que nunca acreditara ser possível. Michael, o garoto tímido e marcado pela desconfiança, aos poucos, se transformava diante dos olhos dela. Ele não era mais o menino que entrava na sala de aula esperando ser humilhado. Agora, ele participava ativamente, fazia perguntas e até se aventurava a responder diante de todos. Um dia, ele ficou após a aula para agradecer a Harper novamente, e naquele momento, ela soube que não era apenas ele quem havia mudado. Ela também era uma nova pessoa. Em casa, Jacob notava as mudanças em sua mãe. Eles conversavam mais, riam mais, e o que antes era um relacionamento distante, fruto de uma mulher que passara anos se escondendo atrás de sua própria rigidez, agora era uma conexão autêntica. Mrs. Harper não era mais a mulher que impunha a autoridade sobre os outros. Agora, ela buscava construir pontes de compreensão. A transformação, no entanto, não se limitava à sua sala de aula ou ao seu relacionamento com Jacob. Ela sabia que o perdão de Grace e a forma como a jovem havia lidado com o passado haviam sido o catalisador para todo o processo de mudança. E era hora de agradecer a ela de uma maneira que ia além das palavras. Em um fim de tarde de outono, Miss Harper decidiu visitar Eastwood Elementary uma última vez. Ela sabia que Grace continuava à frente da escola, transformando-a em um lugar de inclusão e crescimento. A diretoria, que antes representava autoridade e poder sobre os alunos,
Agora era um espaço de apoio e desenvolvimento, tudo graças à liderança compassiva de Grace. Ao chegar à escola, Harper foi recebida por sorrisos amistosos e olhares curiosos. Era estranho para ela voltar, agora como visitante, mas ao mesmo tempo havia uma paz interior que não sentira da última vez. Ela caminhou pelos corredores, sentindo o cheiro familiar das salas de aula, os sons das crianças correndo pelos corredores e a tranquilidade que preenchia o ambiente. Ela encontrou Grace em seu escritório, calmamente organizando papéis. Ao vê-la, Grace sorriu, um sorriso sincero e acolhedor que refletia a mudança e a maturidade de ambas. "Miss Harper", disse Grace com a mesma serenidade que sempre exalava. "Que surpresa boa! O que a traz aqui hoje?" Miss Harper se sentou à frente de Grace, sentindo o leve desconforto de estar de volta ao lugar onde tantos erros haviam ocorrido, mas também uma gratidão profunda pela oportunidade de corrigir o rumo de sua vida. "Eu vim para agradecer, Grace", começou ela com a voz calma, mas carregada de emoção. "Não só por ter defendido Jacob, mas por tudo. O seu perdão e a sua empatia me mostraram algo que eu não enxergava. E desde então, tenho tentado ser uma pessoa melhor, uma professora melhor. Você foi a catalisadora dessa mudança e eu não sei como expressar o quanto isso significou para mim." Grace sorriu, mas desta vez havia um brilho de emoção em seus olhos. "Mrs. Harper, eu sempre acreditei que todos nós podemos mudar. Às vezes leva tempo, às vezes precisamos passar por coisas difíceis para aprender, mas o importante é que você escolheu um caminho diferente." O silêncio entre elas era confortável, cheio de compreensão. Elas não precisavam dizer mais nada. O passado, que antes pesava tanto, agora estava resolvido de uma forma que nenhuma delas poderia ter previsto. O ciclo havia se fechado, não com rancor ou vingança, mas com crescimento e redenção. Antes de sair, Miss Harper olhou para Grace uma última vez. "Você está fazendo algo incrível aqui, Grace. Sei que você vai continuar mudando vidas, da maneira que eu nunca fui capaz de fazer. E eu sou grata por isso." Grace assentiu e com um sorriso tranquilo disse: "E você, Miss Harper, já mudou muito mais do que imagina. E isso também é incrível." Quando Miss Harper deixou Eastwood Elementary naquele dia, não sentiu mais o peso do passado em seus ombros. Ao contrário, havia uma leveza em seu passo, uma sensação de que, finalmente, ela havia encontrado o caminho que sempre buscara. Não era sobre ser perfeita, mas sobre ser verdadeira consigo mesma e com os outros. A jornada dela, de uma professora rígida e inflexível a uma mulher compassiva e aberta ao crescimento, estava completa. Ela havia, enfim, aprendido que ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas tocar corações e guiar almas. O ciclo se fechara, e com ele, uma nova fase de sua vida se abria. Uma fase em que ela poderia verdadeiramente ser a educadora e a mãe que sempre quis ser. E assim, com o futuro diante dela e o passado finalmente em paz, Mrs. Harper seguiu em frente, com a certeza de que o poder de mudar está sempre dentro de nós.